A paz do Senhor a cada um dos irmãos, em Cristo nosso Senhor. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que estou começando mais um vídeo da Palavra de Deus para a minha e a sua meditação. Desde já eu quero pedir a cada um de vocês, como é de costume, que você siga a nossa página, que você compartilhe, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela Palavra de Deus. Se você navega no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal Experiência da Bíblia, para que você esteja também salvando nossos vídeos e até mesmo compartilhando com pessoas que você conhece. E saiba muito bem que aqueles que se converterem através das palavras que são ministradas neste canal, que você ajudou a compartilhar para que mais pessoas venham a ser alcançadas, pode ter certeza que a recompensa você também receberá da parte de Deus. Porque nós estamos aqui não é para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E tudo que eu quero falar aqui através deste vídeo, que não venha a ser palavras carnais, mas sim que venha a ser palavras diretamente do Senhor para a minha e a sua meditação. Por isso eu quero te pedir, compartilhe, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Eu fico muito feliz pela vida de cada um de vocês que já são inscritos nesta página. Que Deus venha abençoar cada um de vocês poderosamente. Irmãos, eu estou muito feliz mesmo com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque todos os dias o Senhor tem nos surpreendido com algo grandioso. Muitas das vezes a gente se entristece porque a gente é humano, a gente ainda está nessa terra, a gente fica triste por algum motivo. Mas quando você vê o agir de Deus na nossa vida, quando você começa a enxergar e sabe que o Senhor está do seu lado aqui te ajudando, te guiando, te fortalecendo, muitas das vezes a gente vai dormir um pouco triste por conta de algumas decepções que a gente tem enfrentado. Mas assim como está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E eu creio que o que você tem passado, o que você tem enfrentado, fica firme, creia no Senhor, porque a tua vitória está chegando. Assim como tem chegado para muitos irmãos e tem chegado para mim, eu creio que para você chegará também. Mas para isso você precisa perseverar. Você precisa crer no nosso Deus, porque Ele deixa bem claro na sua palavra. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Este é o nosso Salvador Jesus Cristo. Amados, quero compartilhar uma palavra que eu tenho estudado ela e ela tem falado muito comigo. E eu creio que será de suma importância para cada um de vocês que tem acompanhado os nossos vídeos de evangelização da palavra de Deus. Por isso eu quero pedir a cada um de vocês que, se você tiver uma Bíblia, se possível pode até marcar na sua Bíblia. Gálatas capítulo de número 1, aleluias, versículo de número 11 e versículo 12, aleluia, 11 e 12 de Gálatas capítulo 1, que vai dizer assim a palavra de Deus: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homens. Alguns, mas pela revelação de Jesus Cristo. Repetindo para que você compreenda. Porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Irmãos, nós sabemos muito bem a história do apóstolo Paulo. Se você é um estudioso da Bíblia, você vai saber que Paulo foi um fariseu daqueles radical, extremista.
ele não tolerava, nem mesmo na sua seita, que algum infringisse sequer um dos mandamentos. Mas o que nós vemos? Que Paulo, quando Jesus veio, ele, assim como os outros, ele não aceitou o evangelho de Cristo. Você vai ver que ele vai dizer que ele teve participação na morte do mártir que teve Estevão. Estevão, um homem, um jovem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E Paulo, na morte de Estevão, Paulo, por não acreditar no evangelho que ele tinha ouvido, falando a respeito de Jesus Cristo, ele concedia que as pessoas que seguiam a Cristo fossem mortas. E nós sabemos muito bem que Paulo vai se expressar dizendo que ele fez presente na hora que aquele homem estava sendo morto, apedrejado. E ele diz mais. Ele vai dizer mais que ele procurava todos aqueles que pregavam o evangelho de Cristo. Ele queria eliminar. Mas não sabia ele que ele estava perseguindo o próprio Senhor. A Bíblia vai dizer que uma ida de Paulo para Damasco, Paulo é totalmente barrado no caminho. A presença do Senhor aparece ali diante de Paulo e ele cai. E imediatamente ele pergunta quem é, o que está acontecendo. E Jesus, olhando para ele de uma luz tão brilhosa, uma claridade tão forte. E Jesus falou para ele: sou eu a quem tu persegue, Paulo. Eu sou Jesus. E Paulo entra em total agonia ali e cai imediatamente sem visão. O que nós aprendemos nesta palavra? Que muitas pessoas podem até te perseguir, podem até te maltratar, pode até fazer com que você perca seu trabalho, com que você perca as suas finanças, com que você não tenha uma boa moradia. Mas quando eles se deparar com o Jesus, essas pessoas terão a sua vida totalmente mudada. Eles saberão que você é um servo do Deus vivo. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos protege e nos livra de todo mal. E eu fico feliz porque aqueles homens que estavam evangelizando em Damasco, eles não sabiam do que estava por vir contra eles. Mas no caminho, o Senhor já estava entrando em ação. O Senhor já estava ali aniquilando o mal. O Senhor já estava ali dizendo: olha, você, até aqui você pode vir. Agora tocar nos meus ungidos, nos que estão fazendo a minha vontade, você não tocará. Você pode tocar em alguns deles antes, para que você venha e aprenda que tudo se move de acordo com minha permissão, para saber que tudo que eu ensinei é verdadeiro. Agora você vai ver o tanto que é bom falar de mim para as pessoas e as pessoas te rejeitarem. Você pregar a verdade para as pessoas e as pessoas te esbofetear, as pessoas te agredir, as pessoas te maltratar. Você estava confiado, Paulo, na lei. Mas saiba muito bem que a lei não pode justificar o homem. Mas sim, Jesus Cristo é que nós somos justificados nele. E Paulo escreve isso falando para os Gálatas, dizendo assim: olha, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo já estava dando testemunho dele, dizendo, olha, no verso 13, Paulo vai dizer: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a
garotos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Paulo estava dizendo, olha como era que eu era. Olha, antes de eu encontrar com Jesus, a minha vida era totalmente diferente. Eu achava que estava sendo zeloso, mas eu estava totalmente perdido. Porque o Senhor, o meu Salvador, veio a este mundo. Em vez de eu aceitá-lo, eu procurei matar e até mesmo impedir que sua palavra fosse pregada, anunciada. Mas agora eu tenho algo para falar para vocês, meus irmãos. Tudo que vocês aprenderam, tudo que eu vos ensinei, permanece firme. Eu não mudei nada, porque o evangelho que foi me entregue, este mesmo eu estou passando para vocês. Agora não dê ouvido a esses falsos ensinamentos, porque eu já vim de uma lei, de uma tradição, que eu achava que eu era correto, que eu estava agindo da forma correta. Mas eu vi completamente, quando eu tive um encontro com Jesus, que eu estava errado. Porque a lei sempre ensinou que nós devemos aceitar o Cristo. Porque a lei por si só não pode justificar ninguém. Mas eu, na minha ignorância, assim como os gentios, na minha ignorância eu não sabia do que falava e do que fazia. Mas hoje o Senhor tirou a minha visão, da qual eu tinha mundano, e agora me deu uma nova visão sobre as coisas da qual Ele quer que eu faça e que cada um de vocês façam. A minha visão era totalmente diferente da que eu tenho agora. A minha visão era só de perseguir a igreja de Deus e assolar, espancar e levar a cativo. E humilhar essas pessoas, achando que eu, fazendo isso, eu estava zelando a palavra de Deus. Mas não, eu estava agindo de forma errônea, eu estava agindo de forma que, se eu perecesse naqueles dias, eu estaria completamente perdido. Mas eu achava que estava numa boa condição, porque eu era totalmente zeloso. Mas por mais que eu me esforçava, eu não poderia ser salvo, senão por Jesus Cristo. E Paulo começa a ensinar para os irmãos em Gálatas, porque estava havendo algo, estava entrando pessoas no meio deles, fazendo com que eles voltassem às práticas anteriores. Mas Paulo observou esses acontecimentos e disse, olha, não pode deixar que isso aconteça. Porque o evangelho que eu anunciei para vocês não foi recebido de homem. Eu não fui persuadido por homens, eu fui persuadido e ensinado pelo próprio Jesus Cristo. E eu não aumentei nem diminuí o que eu ensinei para vocês. Agora me admiro muito de que vocês estão depressa. Vocês voltaram ao passado. Vocês voltaram por palavra, por pessoas persuadindo vocês, enganando vocês, achando que a lei pode fazer alguma coisa por vocês. Mas não pode. Porque o próprio Jesus, ele veio para nos justificar, é só por ele. Nós, pela lei, nós estávamos debaixo da maldição. Paulo escreve o Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dizendo assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por que debaixo da maldição? Porque você vai invalidar o sacrifício de Jesus. É como se o sacrifício de Jesus de nada servisse para alguma coisa. E nós não podemos viver nessa prática mais, porque o sacrifício de Jesus é o suficiente para nos conduzir à vida eterna.
Quando Jesus estava ali para ser julgado, nós tivemos a oportunidade de escolher a vida, mas nós escolhemos foi um homicida. Nós rejeitamos a vida e escolhemos um homicida. Por isso que hoje, nos tempos que vivemos, está acontecendo essas coisas. Porque nós abandonamos a vida e procuramos a morte. Meus irmãos, não volte mais para o mundo. Eu tenho Paulo falando para aqueles irmãos de Gálatas, dizendo: olha, o que eu recebi não foi de homem, foi do próprio Senhor. Se tem um que deveria voltar para a lei, esse era eu, porque olha quem eu era. Vocês são testemunho de quem eu era. Vocês não podiam estar nem aonde que eu estava. Porque vocês para mim eram impuros, vocês eram imundos, não se via para nada. Mas veja hoje, Jesus, pela sua misericórdia e bondade, Ele está conduzindo cada um de vocês à vida eterna. Mas vocês estão abandonando a vida eterna para voltar aos mesmos prazeres e às práticas terrenas, aonde de nenhum proveito vocês terão. Porque tudo aqui será destruído. E Jesus, para cumprir a promessa que foi feita aos nossos pais, Ele veio para levar nós de volta e tirar deste mundo antes que ele seja destruído. Mas eu me admiro muito, irmãos. Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, verso 6, dizendo assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava tendo uma bastante dificuldade nesses dias, quando ele está escrevendo e falando com os Gálatas, dizendo: eu me maravilho de vocês estar passando tão depressa da graça que vocês foi chamado em Cristo para outro evangelho. Porque veja o que aconteceu com os discípulos e com o próprio Cristo. Veja o que sucedeu com estes homens. Eles foram humilhados, perseguidos. Eu mesmo sou testemunho que eu persegui a igreja. E assolava, e prendia, e humilhavam. Porque eu achava que estava agindo da forma correta, mas depois o Senhor me fez ver que eu estava agindo da forma errada. Porque a lei sempre apontava para Cristo. A lei sempre nos ensinou que nós deveríamos estar preparados para a vinda do Messias. E nós tão zelosos e tão preocupados com a lei, que quando o Senhor veio, nós não o conhecemos, mas antes nós o matamos. E agora vocês tiveram a oportunidade de se arrepender, de ser perdoado os vossos pecados. E vocês agora querem voltar para o mundo. Saiba de uma coisa, irmão. Quando vocês estavam na ignorância, e se vocês permanecessem nela, vocês iriam pagar um preço. Mas agora que vocês conhecem a verdade e voltam para o mundo novamente, vocês agora serão castigados severamente, até mais do que quando vocês não conheciam. Porque vocês conhecem o sacrifício de Jesus, sabem que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para nos redimir e nos reconciliar com Deus, e vocês agora voltam para as práticas mundanas novamente. Lembre do que aconteceu com aquela multidão, quando Jesus disse: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqueles que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte em mim. Aquelas pessoas, irmão, veja o que aconteceu. As pessoas, por não compreender,
Essas pessoas deixaram a Jesus e foram embora. Mas ficou com ele 12 discípulos. E Jesus, olhando para aqueles 12 discípulos, disse: vocês querem ir com eles? E os discípulos responderam: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra da vida. E nós sabemos e cremos que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Irmãos, se você entrou nessa caminhada, permaneça até o fim. Porque Jesus pagou um preço tão alto pela sua vida, meu irmão, para que você não fosse para o inferno. Jesus não quer que você se perca, meu irmão. Jesus quer te salvar. Jesus quer que você vá morar no céu, meu irmão. Mas para isso, é preciso você aceitá-lo. É preciso você crer. Crer, em que eu devo crer? Crer na verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Largue esse conceito de viver de tradição. Pare com isso, isso é ignorância humana. Dizer: meus avós foram assim, meus pais foram assim, e eu vou morrer assim. Pare com isso. Jesus não quer isso para nós, Ele quer que nós vá para o céu. Ele quer que você o conheça Ele. Ele quer te salvar, meu irmão, da condenação eterna. A Bíblia diz que aqueles que for lançados no inferno, a porta será trancada e ninguém mais sairá de lá, meu irmão. Ô meu irmão, eu te peço em nome de Jesus, se você está ouvindo esta palavra, creia no Senhor Jesus. Saia deste mundo de enganação. Satanás tem te oferecido muitas coisas para te ludibriar, para te enganar, para que você ache que a vida boa é essa que você está vivendo, mas não é. Vida boa é o que o Senhor tem preparado para nós no céu. Uma vida que nós não morreremos mais. Pare de dizer que você está numa boa condição, que você não vai ser condenado. Porque a Bíblia diz que aqueles que não tiverem em Cristo vai sofrer a condenação eterna. Pare de se justificar olhando para os erros dos outros. Dizendo: para aí, tem pessoas piores do que eu que acham que vão para o céu. Você não pode pensar dessa forma. A salvação é individual, meu irmão. A salvação é gratuita que Deus está te dando. Mas para Ele foi muito cara. Irmão, veja bem, eu vou te falar algo aqui, preste muita atenção. Em nome de Jesus, dobre sua atenção por o que eu vou te falar agora. Se você visse um homem na rua, batendo e espancando uma criança de aproximadamente 2 a 3 anos de idade, essa pessoa estivesse batendo e espancando severamente uma criança de 2 ou 3 anos, qual seria a tua reação neste momento? O que você faria neste momento que esta pessoa tivesse espancando esta criança de aproximadamente 3 anos e você estivesse passando na hora? Qual era a tua reação? Vendo um homem espancando uma criança, batendo, chutando, dando soco. Qual era a tua reação diante deste acontecimento? Você parou para pensar nisso? Agora veja bem o que eu vou te dizer agora. Agora imagine só um pai de família. Um pai de família. Um pai de família com seu único filho, vendo as pessoas o espancá-lo, vendo as pessoas baterem, ver as pessoas cuspirem nele, ver as pessoas criticar, rejeitar, chutar, bater na sua cabeça, dar soco na sua face. Você pode imaginar isso? Toma um exemplo. Se fosse o seu filho, se você visse alguém espancando o seu filho, batendo,
chicoteando, humilhando, arrastando pelo chão e levando ele para uma cruz para crucificá-lo, o que você faria? Você defenderia o seu filho? Imagine só o que o nosso Deus não estava passando naquele momento, que aqueles homens estavam batendo e espancando o seu filho. A Bíblia vai dizer que Jesus naquela cruz sofrendo, chorando, ele chora pedindo ajuda ao seu pai, dizendo: Pai, Pai, gritando muito alto, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Você pode imaginar isso, seu filho gritando socorro e você vendo e não poder fazer nada pelo seu filho? Você já parou para pensar nisso? Foi o que aconteceu com o nosso Jesus. Ele veio para salvar a minha vida e a tua vida. E você não tem dado crédito nenhum a isso. É como se o sacrifício dele fosse em vão. É como se o sacrifício dele para você não significasse nada. Ele derramou seu sangue para que você tivesse vida, para que eu tivesse vida, para nos livrar da condenação eterna. Jesus chorou. Ele sofreu ali com o propósito de salvar você e me salvar. Agora saiba de uma coisa, todas as vezes que nós desobedecemos a Ele, nós estamos lá crucificando Ele novamente. Irmão, pense nisso, reflita sobre isso. Jesus estava chamando o seu pai, ele estava chorando. Irmão, imagine se fosse o seu filho ali, as pessoas batendo, espancando, humilhando, cuspindo, chutando ele, com toda a agressividade. Irmão, qual seria a tua reação diante de um acontecimento desse? Imagina o que o Senhor Deus não passou neste momento, vendo o seu filho que ele envia para salvar a humanidade, o rejeitar ele e até mesmo pelo seu próprio povo. Um povo a qual conhecia muito bem, sabia quem era Deus. O Senhor tinha feito grandes sinais desde quando tiraram eles do Egito. O Senhor livrou aquele povo, expulsou nações de diante deles, eliminou também nações para que aquele povo fosse abençoado e tivesse um bom lugar para habitar, para enviar o seu filho para que seja bem recebido. E quando o seu filho vem, essas pessoas o matam. Meu Deus. Meu Deus. A Bíblia vai dizer, e eu falo muito, eu gosto de estar sempre falando para que você saiba. A Bíblia vai dizer o seguinte, Gálatas 3, versículo de número 13, vai dizer o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Sabe o que foi que Jesus fez? Ele santo, perfeito. Nós, cada um de nós, debaixo da maldição, todos nós perdidos, todos nós andando para o inferno, todos nós sem rumo. Jesus sai da sua glória para nos dar a oportunidade de nós voltarmos para a glória. E a Bíblia diz que ele se fez maldição. Ele pagou um preço muito alto para que eu e você tivesse a liberdade de voltar de novo para o encontro do Senhor.
Mas cabe a você aceitar ou não, meu irmão. Se você está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus, medita nessas palavras. Olhe, preste muita atenção. Veja o que Jesus fez por você. Não queira ir para o inferno, meu irmão. O inferno é um lugar terrível. A Bíblia diz que vão para lá os demônios. Os demônios que vão estar lá, vão ser aprisionados para todo sempre. O inferno foi feito para a prisão de Satanás. Mas muitos estão querendo ir para lá. Porque quando você desobedece o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem ensinado, cada vez mais você prolonga a sua ida. Ou seja, cada vez mais você encurta o seu tempo. Quantos jovens estão perdendo a sua vida? Satanás está fazendo de tudo para que a nação inteira venha se esquecer do nosso Deus, invalidar aquele sacrifício na cruz. Muitas pessoas hoje, você fala de Jesus para elas e elas não querem nem saber. Elas até querem discutir. Mas Jesus disse: pregue para todos, para que eles saibam que a oportunidade é para todos. A salvação é para todos, mas todos quem? Todos que nele crê. Todo que nele crê será salvo. Mas também o Senhor ensinou que tem ordenança, tem estatuto, tem regras. Olha Paulo estava de acordo com a lei, estava sendo um extremista. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a visão dele foi mudada. Ele viu como ele estava caminhando para o inferno também. E você vê que Paulo foi escolhido por Jesus para pregar para nós que somos gentios, que nós não fazia parte daquela nação de Israel, nós não fazia parte daquele povo. E o Senhor escolhe logo um extremista da lei de Israel, um fariseu daqueles radical, que não tolerava nenhum pecador ali diante deles. Antes eles açoitavam e matavam por o que eles acreditavam. Mas o Senhor escolheu ele para mostrar que o caminho que ele estava não ia justificar o que ele fazia. E o Senhor mostrou dizendo: você vai pregar para os gentios. Para você ver a espécie de pessoas que você vai enfrentar. Você vai ver como é bom sofrer por o que... Vamos ler em Gálatas para você ver o que o Senhor deixa bem claro. Em Gálatas não, em Atos. Aleluias. Vamos entender o que aconteceu. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Vamos lá. Graças a Deus. A Bíblia diz assim, ó: e os varões que iam com ele para espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiado pela mão, e o conduziram a Damasco. E diz assim: e esse 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo homem, discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas
por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O que Jesus estava fazendo ali, dizendo para Ananias, dizendo: olha, Paulo era perseguidor, mas agora o que ele vai fazer? Eu escolhi ele para pregar para quem? Para pregar para o gentio, rei e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, aqueles que foi perseguido, que foi massacrado, injustiçado, agora Paulo estava passando pela mesma situação. E o que nós devemos aprender? Se você ainda não é convertido à palavra de Deus, preste muita atenção. Preste muita atenção. Não maltrate as pessoas quando levar a palavra de Deus para você. Não maltrate as pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Porque se for da vontade de Deus que você se converta, você vai, mesmo que você se converta, você vai ter muitos problemas quando você for encaminhado para fazer a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque antes de eu me converter, eu falava muita coisa errada. Eu não aceitava o evangelho porque eu não tinha conhecimento e não sabia. Mas quando um dia que o Senhor me chamou e eu fui e tive uma nova visão do que realmente o Senhor queria comigo, minha visão foi aberta e eu vi que se eu morresse naquela época eu seria condenado, porque o que eu fazia era totalmente o contrário do que o Senhor tinha estabelecido. E não tem sido fácil pregar a palavra para as pessoas, porque as pessoas rejeitam. As pessoas olham para mim pelo que eu era e não pelo que eu sou hoje. As pessoas criticam, as pessoas zombam, as pessoas rirem. Mas eu não me incomodo, porque eu sei que a minha vitória será certa em Cristo Jesus. E Paulo não se incomodou com isso, ele sofreu, era preso. Você vai ver, cara, o evangelho que Paulo escreveu, que Paulo vivia mais preso do que solto. Paulo vivia mais encarcerado do que livre. Mas ele se alegrava porque ele dizia: olha, eu estou preso. O meu corpo está preso, mas a palavra de Deus ninguém pode prender. Está entendendo? E ele viu o quanto ele passou para anunciar o verdadeiro evangelho. Mas o que a Bíblia vai dizer é o seguinte: mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. E assim é o que eu estou fazendo aqui hoje, meu irmão. O que eu estou anunciando não é o que eu aprendi de homem. Não é as mentiras que eu já tinha ouvido. É o que está na Bíblia. Se você tem uma Bíblia, lê sua Bíblia. Para você ver se o que eu estou falando não é verdade. Mas o que acontece? O povo é acomodado. O povo quer criticar, quer debater, mas não lê a sua Bíblia. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver quem realmente é o teu Salvador. Você vai reconhecer o sacrifício que Jesus fez por você. Mas você não lê. Você acredita que conhece a Deus? Nós já lemos sobre isso.
Muitos confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras, com seus atos. As pessoas dizem que creem em Deus, quando você vai falar a Deus para elas, ficam bravas. Faz pergunta a gente, quando a gente vai responder dentro da Bíblia, as pessoas ficam bravas. Por quê? Porque não tem conhecimento, porque a palavra de Deus não está nelas. Irmão, eu fico muito feliz quando eu vejo um irmão que vem falar de Jesus para mim, cara. Eu fico muito feliz. Por quê? Porque ele vai falar algo que talvez eu ainda não saiba. Ele pode me dar uma revelação da palavra que eu ainda não aprendi. E isso vai ser bom para mim, porque se eu estiver no erro, eu vou me consertar. Porque o Senhor disse que nós devemos ser manso, ser ouvinte, mas também praticante. Eu tenho prazer, meu irmão, se você morar na cidade que eu moro, e você dizer, irmão Naldo, vem aqui em casa para nós estudar a Bíblia, nós marcamos um dia, e eu vou na sua casa, e nós vamos estudar a palavra de Deus. Não vou dizer que vou responder tudo que você vai me perguntar, mas de acordo com o que eu aprendi de Deus, com as revelações que Ele tem me dado dentro da palavra, eu vou ter o maior prazer de compartilhar com você. E para encerrar, a palavra diz no verso 12, dizendo assim, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, tudo que eu aprendi com Gamaliel, tudo que eu aprendi com os sacerdotes, não serviu de nada para mim, porque eu estava perdido. O conhecimento que eu tinha, a minha sabedoria que eu tinha, eu estava andando para o inferno e não sabia. Mas agora eu sei que o que eu estou anunciando agora, a partir que o Senhor me chamou, é totalmente diferente. Por quê? Porque agora eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio com o propósito de nos salvar. E Ele deixa bem claro que não faz acepções de pessoas. Entre nós não tem quem é maior, quem é menor, quem é mais sábio, quem não é. Entre nós não tem disputa. Olha o conhecimento que eu tenho, mas diante de um irmão que chegou agora crendo no Senhor, não muda nada, porque a nossa vitória é ir para o céu. Jesus disse que o menor no céu, cara, é maior do que qualquer um aqui sobre esta terra. O menor no céu é maior do que qualquer um nesta terra. E o nosso propósito é ir para o céu. Mas tem muitas pessoas que buscam se engrandecer, se gloriar nesta terra, e os dias estão passando. E a porta está fechando. E não haverá mais tempo. A hora é agora. Se você ouviu essa palavra, saiba que tudo que eu falei aqui, irmão, não é pregação, não é cópia de pregação no YouTube, não. Tudo que eu falei aqui está de acordo com a palavra que eu li e a revelação que o Senhor me deu. Foi Ele que me deu, não foi? Eu não recebi de homem. Foi o próprio Deus que me deu cada palavra que eu falei até agora. Ele que colocou no meu coração para que eu anunciasse e falasse de cada coisa, de cada palavra que eu anunciei aqui. Que pelas obras, meu irmão, você não será justificado. Não olhe para os erros dos outros e diga, eu não mato, eu não roubo, eu não vou ser condenado, não. A Bíblia deixa bem claro que aqueles que não confessar a Jesus Cristo, o único Filho, unigênito de Deus, está perdido, meu irmão. Porque Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele também é a porta. Como é que você vai chegar no céu se você não ir pelo caminho? Como é que você chegará ao céu se você não passar pela porta? E para você passar pela porta, você tem que passar por Jesus Cristo, ou seja, você tem que aceitar Ele. Você tem que crer nele. Se você não crer, felizmente você vai ficar para a condenação eterna. E são muitos que estão ficando, porque não crerem. Eles não creem em Jesus Cristo. Mas o Evangelho está sendo pregado.
O próprio Senhor deixou bem claro: pregue a todo mundo e a toda criatura. Aqueles que crêem serão salvos, porém aqueles que não crêem serão condenados. Cabe a você crer ou não crer. Quero orar por você, meu irmão, para que o Senhor venha confirmar cada palavra que foi ministrada aqui. Deixe nos comentários as pessoas que você quer que receba a oração, que eu creio que o Senhor pode te curar nessa noite. Eu creio que o Senhor pode te curar nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Confirma aí. Vamos orar. Apresenta as pessoas diante de Deus, que eu vou estar apresentando cada nome que tiver aí nos comentários. E o Senhor vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Porque eu creio, irmão. Eu creio que o Senhor vai nos garantir a vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai. Pai Santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, Senhor, que aqui estou diante da Tua presença mais uma vez, para te agradecer, Senhor, por cada palavra que o Senhor tem me dado e colocado no meu coração para transmitir para cada um dos Teus filhos. Pai, eu estou muito feliz porque eu não falei nada de mim, mas sim tudo que o Senhor colocou no meu coração eu compartilhei com meus irmãos para que eles saibam que o Senhor está de braço aberto, que a porta está aberta, Senhor, para cada um. O Senhor deu o Teu Filho, Pai, foi para salvar cada um que nele crê. Que cada um, Pai, que assistiu este vídeo, cada um, Pai, que deixou os seus nomes dos seus familiares aí nesses comentários, eu te apresento eles agora diante da Tua presença, Pai. E te peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar, curá-los e libertá-los. Os que necessitam, Pai, de um livramento, que o Senhor livre neste momento. Assim como eu também, Senhor, te apresento a minha família, Pai, para que o Senhor o abençoe e que o Senhor o livre de todo mal. E que nós possamos, Senhor, estar firme e forte na Tua presença, no grande dia do Senhor, para que quando o Senhor chamar o nosso nome, nós possamos, Senhor, cantar louvores de vitória, sabendo, Senhor, e crendo que valeu a pena cada momento que passamos na Tua presença. Eu te louvo, Senhor, e te exalto, porque a Ti pertence a honra e a glória para todo sempre. Pai, abençoa cada vida e cada família, cada irmão, Senhor, que tem pedido oração. O Senhor conhece cada um deles. O Senhor sabe do que eles precisam. O Senhor sabe do que eles necessitam. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai. Visita eles neste momento e garante a vitória em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, se você gostou de cada palavra que foi ministrada aqui neste vídeo, compartilhe para que mais pessoas venham a ser alcançadas. Compartilhe para que mais pessoas possam aprender e saber o que o Senhor fez por cada um deles. Irmãos, não deixe de seguir a nossa página, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Se inscreva, porque todos os dias, com a permissão de Deus, eu estarei trazendo novos vídeos para a minha e a sua meditação. No dia que o Senhor não me dê nenhuma palavra para ministrar, eu estarei passando aqui nesse canal para estar fazendo uma oração para que o Senhor venha te abençoar. Mas no dia que Ele me der uma palavra para ministrar, eu estarei aqui com o maior prazer, falando das bondades e misericórdia do Senhor para a minha e a sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Fique com Deus e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.